Terça-feira, 18 de março. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira da segunda semana da Quaresma, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chames de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Meu querido irmão, minha querida irmã, observamos duas partes no Evangelho de hoje. A primeira é uma acusação direta de Jesus a escribas e fariseus como guias religiosos do povo judeu. O seu ataque e denúncia centram-se em dois cargos, ambos importantes, se bem que o primeiro parece ser maior: vida dupla, porque não fazem o que dizem, e vaidade, porque fazem tudo para que sejam vistos pelos homens e os aplaudam. Contudo, Jesus não os desautoriza diante do povo. Fazei e cumpri o que vos dizem, pois explicam a lei de Moisés. A segunda parte do Evangelho contém uma instrução ou catequese para todos os membros da comunidade cristã. Vós, porém, não deixeis que vos chame mestre, pai ou chefe, porque todos sois irmãos, filhos do mesmo Pai, e um só é o vosso mestre e Senhor, Cristo Jesus. E Jesus conclui com duas máximas paradoxais de valor universal. O primeiro entre vós seja o vosso servidor. E o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Procurando a aplicação atual do Evangelho de hoje, é preciso pensar certamente nos sacerdotes e guias do povo de Deus, mas não em exclusivo. Não esqueçamos que os primeiros mencionados por Jesus, fariseus e escribas ou doutores da lei, não eram sacerdotes, mas leigos. Esse pormenor e a segunda parte do texto falam-nos de um destinatário mais amplo que o clero. Embora os pastores do povo de Deus às vezes falhem como humanos que são, essa não é a razão para abandonar a igreja, a fé e a prática religiosa, como fazem alguns. Os sacerdotes e pastores da igreja não são mais que substitutos do grande pastor e mestre que é Cristo, e ele não falha. O seu exemplo acompanhou a sua doutrina. A nossa fé não depende dos homens, mas de Deus e da sua palavra, que é verdade perene. A condenação da hipocrisia religiosa por parte de Jesus é um aviso extensivo a todos os membros da comunidade cristã, que devem seguir o seu exemplo, mas especialmente aos praticantes habituais, para evitar que a duplicidade, o fingimento e a impostura malogrem a sua boa vontade e o fulgor do seu testemunho. A hipocrisia não foi monopólio dos fariseus. Todo fiel é candidato a esse sistema de falsidade mentirosa, que se manifesta de muitas maneiras, por exemplo, na dissociação de crenças e conduta, no divórcio entre a fé e a vida, no orgulho religioso de quem se crê bom e despreza os outros porque falham, em contentar-se com a estrita observância legal, esquecendo a conversão do coração, em manifestar apreço pela ortodoxia moral, teológica e cultural, relegando para o esquecimento o amor ao próximo, que deve começar pelos de casa.
Por fim, rezemos. Ó Deus, nosso Pai e nosso único Senhor, livra-nos da hipocrisia e do complexo de superioridade, porque todos somos filhos teus e irmãos em Cristo. Fortalece com a tua graça os servidores do teu povo, para que a palavra que anunciam se faça verdade neles. Mantém na fé os mais fracos e tentados a abandonar. Faz com que o nosso exemplo evangélico de amor humilde e de fraternidade sincera robusteça os vacilantes, para que, guiados pelo teu Espírito, caminhemos juntos, com o coração amplo, pelo caminho da tua verdade. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.